Bom, vamos começar então dando sequência aqui no que a gente viu da aula passada, né? Vocês estavam na aula passada ali no módulo 80, potência elétrica. Vocês vão ver que sobre essa parte de potência e consumo são 3 módulos referentes, tá, a esse assunto. E potência e consumo de energia estão intrinsecamente ligados, né? Então se dividiu nesses 3 módulos, sendo que o módulo 82 é somente exercício. Eu quero reforçar com vocês o seguinte, pessoal, esse assunto é um assunto assim, ó, vamos dizer, que é essencial, principalmente para estudar para o Enem, né, e para os vestibulares. Por quê? É uma coisa que está muito no usual, no dia a dia, tá? Então, acho que alguém com o microfone aí habilitado. Então, o que que acontece? Eu gostaria muito que vocês fossem fazer exercício da apostila, tá? Tem muito exercício do Enem, então é algo que vai ajudar a contribuir muito, tá? Para vocês compreenderem o assunto. Então, vamos lá. A gente está no livro 14, né, módulos 81 e 82, parte do consumo de energia, tá? Então, o objetivo de vocês, né, é sair daqui, dessa segunda parte, vamos dizer assim, desse assunto, entender, compreender o que é, como calcula o consumo de energia, né? Calcular o consumo de energia elétrica neste caso aí. Então, vamos direto ao ponto, né? O consumo de energia. O que que vocês têm? Vamos pegar aqui já direto ao ponto. Se vocês se lembrarem da aula anterior, o que é potência? Potência, tu sabe que ela vai estar associada a, ao consumo de energia, ΔE, sobre o tempo. Tá? Então, essa equação aqui, ó, vamos botar o nosso pensamento aqui, né? Esse balãozinho do pensamento e recordação. O que que acontece? Ele vai se transformar na nossa equação do consumo. É a mesma equação, só num outro formato, né? Que tu vai isolar justamente a transformação de energia, tá? E como é que eu calculo essa energia? Na verdade, como é que eu vou medir essa energia, né? Você pode medir em joules, mas no teu dia a dia vai aparecer essa unidade, quilowatt-hora. Lembrando, não é, vamos dizer assim, não é a parte do joule que tu vai colocar agora, tá? Tu vai usar muito quilowatt-hora, não que não possa ser medido em joule, tá? É que geralmente esse consumo de energia vai estar associado à potência, aos watts, né? Como tu vê ali que tem a potência vezes o tempo. Então tu tem que saber a potência e o tempo para determinar o quanto de energia está gastando. Tanto que nessa aula a gente vai poder mensurar assim, ó, fazer, não é mensurar, mas estimar, tipo num banho de 15 minutos. Qual é o meu consumo em quilowatt e em reais, né, em valores mesmo, quanto que vai dar isso? Então, a gente vai trabalhar sempre com quilowatt hora, tá? E tem a conversão que vocês viram ali, que a gente pode mostrar a relação entre o quilowatt e o joule, tá? Uma coisa que eu costumo fazer com vocês é sempre, não precisa decorar, mas é deduzir, né? Essa relação, que nem o ampere, né? O miliampere hora para coulomb, tá? Então, eu deixei ali para vocês acessar alguns links, né, que fala sobre o consumo, tem no YouTube, como é que você descobre tabela de potências, às vezes você quer fazer em casa e não sabe a potência do teu equipamento. Então, a gente faz por aqui. Então, vamos lá. O que que a gente deve sempre trabalhar, né? Vamos pensar o seguinte, nós sabemos que 1 kW, né, vamos colocar aqui, 1 kW é 1000 watts, tá? O K representa esse 1000, né?
O tempo de 1 hora é 3.600 segundos. Então, o que acontece? Se eu falar para vocês 1 kWh, eu estou falando que é 1.000 watts vezes 3.600 segundos, certo? Então, qual é a relação do quilowatt em joule? Ou seja, quanto que vale 1 kWh, tá? Em relação a joule. Então, a gente vai chegar nessa relação aqui, tá? Se vocês querem decorar, fique à vontade. Não tem, vamos dizer assim, cada um se adequa aí à maneira de enxergar esse número. Mas eu prefiro seguir essa linha aqui, ó, de entender o que é o quilowatt, é 1.000 watts, que a gente vai voltar nisso, a hora, né, 3.600 segundos. Aí talvez vai aparecer para vocês, Josemar, quando que eu sei que eu vou ter que trabalhar em joule ou quilowatt-hora? Pessoal, o exercício ele vai deixar bem explícito isso para vocês, tá? Na boa parte é em quilowatt-hora, tá? É raros os casos que se pede em joule, tá? Que nem lá na história da potência elétrica, estão lembrados? Para você calcular a potência em watt, você teria que ter a energia em joule e o tempo em segundos. Porém, se ele já te deu a energia em quilowatt-hora e o tempo em hora, é lógico que tu vai simplificar a hora e vai achar isso em watt, tá? Então é muito relativo aos dados que você tem, tá? Então não considere como regra. Vamos lá, Elita. Daria para dividir x kW até dar o tempo que a gente quer, né? Deixa eu ver então aqui. Sim, tu pode fazer o contrário. Vocês podem descobrir o tempo, né? Eu posso dar para vocês o seguinte: aqui tal equipamento ele tem um consumo X. A potência dele nesse consumo, né? Vamos supor que tu tá usando secador de cabelo na potência máxima. Tu sabe que ele consome tanto por mês. Que isso vem nas etiquetas, que é uma coisa que eu vou comentar agora, tá? E dividir pela potência dele, tu vai descobrir o tempo que ele fica ligado. É uma estimativa, tá, gente? Que ele fica ligado para ter aquele consumo. É um exemplo assim, ó, vamos ser sinceros. No banho, é difícil você cronometrar o banho. Às vezes está com pressa, né? Tu toma um banho ali de 10 minutos. Às vezes tu tá bem tranquilão, né? 15, 20 minutos. Às vezes nem tomar banho no frio, né? Então o que acontece? Tu não tem como ter um tempo exato para isso, porque tu não faz tudo, né, naquele tempo cronometrado. Então, por isso que a gente diz que é uma estimativa esse cálculo. Vamos lá, Vinícius. O tempo vai ser sempre em segundos, né? Bom, aqui neste caso não, tá, Vinícius? O tempo ele sempre vai ter que ser em horas para eu achar em quilowatt-hora, tá? Como eu te disse, agora a gente vai fazer uns 3 exercícios que vai nos dar essa ideia, tá? Se vamos supor assim, Vinícius, se tu, pô, tem coisas ali, micro-ondas. Eu uso ali para esquentar a água, o leite, segundos. Como é que eu vou converter isso em hora? Mas tenta somar isso, esses segundos, num valor, né, que seja palpável para transformar para hora, tá? Porque se a gente quer achar esse consumo, vai ter que ser em hora. Logicamente, que se o exercício pedir em joule, tá tranquilo, deixa assim, né? Vamos lá então. Aqui falando uma partezinha desse consumo, uma coisa que eu quero, né, que dessa aula vocês saibam olhar para a conta de luz de vocês. O que vocês estão pagando? Aqui que está aparecendo para vocês é justamente uma conta genérica, né? Vamos dizer assim, que eu baixei lá da Celesc para ensinar o que é cada coisa. Então, o que importa para nós nesse momento aqui na aula vai ser esse histórico e aqui, ó, esse trecho, tá? Por que esse trecho? Esse trecho ele funciona da seguinte maneira. Se vocês olharem essa barrinha aqui, essa barrinha ela vai mostrar o histórico de vocês, né, de um ano. Então, se tu pegar a conta desse mês, tá aqui junho,
de 2020, ele vai mostrar junho de 2019 e tu consegue acompanhar como que está sendo esse teu consumo ao longo de um ano, né, a partir daquela referência do mês. Outra coisa, se vocês olharem aqui, ó, eu penso que aparece certinho para vocês, tem duas quantidades, tá? Consumo, aparece aqui dois consumos. Então, o que que significa isso? Quando você contrata os trabalhos da Celesc, ou seja, a instalação lá, eles têm uma estimativa. Para todas as famílias é isso, tá? Há uma família com 4 pessoas, com tantas peças na casa, o mínimo que ela consome é 150 kW. Isso aqui, né, essa quantidade, né, vem a ser o quilowatt, tá? O quilowatt. Para aí que meu. Então, só que assim, ó, vai aparecer para vocês ali 2 kW. Não. O que que acontece? Quer dizer, aparece, só que os dois é referente a uma taxa, vamos dizer assim, mensal. Então vamos lá. Já vou explicar para você, só deixa eu botar aqui, quilowatt hora. Então, 150 é aquilo assim, ó, que se tu gastar até 150, tu vai pagar, aqui está o preço em reais, ou do cada quilowatt. Tu vai pagar isso aqui, ó, 65 centavos. Se tu ultrapassar os 150, no caso aqui, ó, no mês, ele gastou quase 500 quilowatts acima ali. Não estou enxergando muito bem, tá? Mas aparece o total, 400 consumo total 448, uma coisa assim, tá? Então, somando 150 com 298, tá? Vai dar acima até. Então, o que que acontece? Aquilo que ultrapassou os 150, os 298, tu vai pagar uma taxa maior, tá? Que aí no caso essa taxa maior vem a ser justamente os quase 80 centavos ali. Então, tu vai pagar naquele excesso uma taxa maior do quilowatt. Então, nessa conta de luz, depois vocês podem ver que a taxa, né, do quilowatt-hora até 150, então 1 kWh sai a um valor, né, um valor aí de 65 centavos aproximadamente. Passou isso, né, e isso considerando que você gastou 150 kW, menos que 150, até 150 kWh, a taxa é isso. Acima disso, varia a taxa. Tem outros aspectos também. Na conta de vocês, não vem só o valor do que tu consumiu ali, tá? Porque tu vai fazer uma regrinha de 3. Consumir tantos quilowatt-hora, multiplica por essa taxa, né? Tu tem os impostos estão aqui, ó. Multa, alguma coisa que tu não pagou atrasado. Outra coisa, depende muito se tem seca. Nós estamos aqui num período de estiagem, certo? Então as hidrelétricas na nossa região, elas não estão conseguindo produzir energia suficiente. Então o que que acontece? Tem lá a tal de bandeira vermelha, laranja, tem várias bandeiras. E essas bandeiras geram um outro imposto em cima aqui, tá? Do quilowatt. Então, dependendo, a estiagem encarece a energia, porque não está conseguindo produzir, né, suficiente por causa das hidrelétricas e também que vão ter que acionar as usinas de carvão, né, as termoelétricas, né? Então, nós temos as termoelétricas justamente nessa situação de estiagem, tá? Então, aqui só para vocês entenderem, né, que essa taxa ela está implícita ali, dependendo do teu consumo, ela vai aparecer duas taxas para vocês, tá? Qualquer coisa vocês voltam aqui com calma, olhem ali os quadrinhos. E a outra parte, a final aqui, vamos dizer, final das etiquetas, o que vocês reparam, né? É obrigatório aqui no Brasil, todos os equipamentos, sejam elétricos ou não, né, vão vir com essa etiqueta de consumo de energia. Nos carros, então, tem lá no carro, moto,
ônibus, caminhão, tem a etiqueta do nível de consumo, né? Então, desde o mais eficiente ao menos eficiente, ou ao mais eficiente diante de um padrão, tá? Que é estabelecido pelo Inmetro. Então, para você dizer que algo é eficiente, se compara, tem alguns parâmetros e aí sim. Então, o que acontece? Se tu pegar qualquer equipamento, televisão aí, vamos pensar no nosso caso dos equipamentos eletrodomésticos, tá? Vocês terão um valor aqui que indica o consumo de energia do mês. Porque eles já fazem uma estimativa do uso daquilo ali, daquele equipamento. Ah, tipo uma televisão. Ah, ela pode ficar. Lembrando que isso vai variar esse consumo, né? Nem todos assistem ao mesmo, vamos dizer assim, o mesmo período de tempo a televisão. Tipo, eu nem assisto TV aqui, é uma ou outra. Então eu não posso dizer que aquele que consumo na etiqueta, né, vá ser referente ao meu uso. Tá? Então, ele é uma estimativa, porque cada pessoa tem uma maneira de usar esse equipamento com relação ao tempo, tá? Mas é uma estimativa. Se tu ficar tantas horas ali ligado, vai aparecer aqui. Então, se vocês olharem na etiqueta, tem um consumo, tá? Agora vamos lá para o que interessa. Tem alguma dúvida aqui nas etiquetas antes que eu passe alguma coisa? Tá? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Novamente, como eu falei para vocês, tem muitas questões de vestibular e vocês vão ver na listinha de estudos, eu coloquei essas etiquetas. Vocês devem sempre saber extrair, né, fazer a interpretação dessas etiquetas aqui, né, desde da questão do consumo, a potência, tu pode achar até a potência, dependendo dos dados que se dá aqui, né? Lembrando que isso aqui é uma etiqueta, vamos dizer assim, genérica, não tem nada de específico aqui. Então, aqui é de um congelador, refrigerador ali, ó. Então, dependendo dos dados, vai aparecer aqui, tá? Do equipamento, no caso. Vamos lá, galera. Então, vamos para o que interessa aqui com relação ao consumo. Coloquei três questões para a gente abordar esse assunto, tá? Cada um vai pegar um aspecto. E lógico, tem os exemplos, tem tudo bonitinho aí. Uma lâmpada, então questão 1, uma lâmpada tem as seguintes especificações: 120 volts, 200 watts. Lembre-se que existe uma diferença, né? Geralmente os equipamentos vêm assim, 220 e 200 watts, no caso, né? Vamos supor para nossa rede aqui. Volt refere-se ao que? A energia acumulada. Watts, energia transformada. Tá? Então só cuidem isso. Se essa lâmpada for acesa durante o mês inteiro, a energia elétrica que ela consumirá será D. Então vamos tirar os dados aqui. Nós temos a lâmpada, tá? Que tem uma potência de 200 watts, tá? E descreve o tempo. O tempo para nós aqui é quanto? Se ele fica o mês inteiro, a gente considera um mês comercial. O mês comercial é 30 dias, tá? Bom, tiramos os dados, perfeito? O que nós temos que fazer? Ele está pedindo isso em quilowatt-hora. Então, logicamente, eu vou ter que passar a potência para quilowatt e o tempo para horas. Então, como é que a gente faz isso? Bom, vamos recordar algumas coisas aqui. Vamos lembrar que 1 kWh, desculpa, 1 kW é a mesma coisa que 1000 watt. E que um dia é igual a 24 horas, tá? Então, sabendo dessas duas informações, a gente consegue melhorar lá. Então, aqui para transformar para quilowatt, o que eu tenho que fazer? Dividir por 1000. Então, aqui, ó, vocês já vão aprendendo. Sempre, olha a entonação da minha voz, sempre tu vai ter que pegar e dividir por 1000
para transformar para quilowatt. Boa parte dos exercícios vão pedir para vocês, né, achar em quilowatt-hora, como eu mencionei no início da aula. Então, se a potência está em watt, divide já ali. Então, isso aqui vai ficar como o que? 0,2 kW. Aqui nesse caso, são 30 dias. 30 dias vezes 24 horas. Isso vai dar quanto, galera? Tu vai ter, deixa eu ver se alguém perguntou, tá tudo certo. 720 horas. Agora eu estou pronto para calcular esse consumo mensal, tá? E, Josemar, eu poderia ter colocado por dia e depois multiplicar por, tipo, 24 horas ali, multiplicar por 30 depois. Tem uma galera que pensa assim, pode ser, vai dar a mesma coisa. Eu só ajeitei os dados. Por que eu ajeitei os dados? Porque eu quero saber o consumo de energia. Esse consumo de energia depende da potência e do tempo que eu utilizo, tá? Então, esse consumo de energia é o que? Ele sempre, a potência tem que sempre estar em quilowatt, né? 0,2 e aqui 720. Então, nosso consumo de energia, isso vai dar quanto? Se você fazer o cálculo aí, 720, tá? Deixa eu ver, Josemar, o que é resistência elétrica nominal? Bom, a resistência elétrica nominal é o valor da, vamos dizer assim, da resistência que nós temos naquele equipamento. Assim, Gabriel, na aula da semana que vem a gente vai entrar em resistores, resistência, é o próximo assunto, tá? Então, a resistência é uma propriedade dos equipamentos, não só dos equipamentos, da matéria. É o quanto de dificuldade que aquele equipamento vai apresentar na passagem da corrente elétrica, tá? Mas fica tranquilo que a gente vai estudar isso bem. Perfeito, Isadora. 144. A resposta, 144. Tá? Quilowatt-hora. Pá, galerinha. É isso aí. Olha aí, ó. Chegamos à resposta. Tá? Então, assim, ó, o que que fica aqui desse exercício? Tá? Desse exercício, qual é a ideia? Que para eu calcular o consumo de energia em quilowatt-hora, primeiro, passa para quilowatt, então tem que dividir por 1000 e o tempo em hora. Josemar, é sempre isso, como eu falei, gente, depende dos dados. Às vezes a potência já é dada em quilowatt para vocês, tá? Então não tem necessidade, tá? Então geralmente vai ser assim. Então tem que ter muito cuidado com as informações, saber interpretar ali, tá? Antes de eu passar, tem alguma dúvida sobre essa questão, galera? A gente vai evoluindo, tá? Essa questão foi simples, a gente vai passando. Não? Nada? Beleza. Então vamos para a próxima. Chuveiro elétrico, tá? Então aqui a gente vai trabalhar com chuveiro elétrico, questão 2. E é interessante aqui eu vou comentar algumas coisas com vocês, tá? Um banho, quanto que custa um banho nosso, né? Um banho, eu vou falar para vocês, um banho dá, assim, ó, uma diferença de 5 minutos, dá uma diferença legal no valor, tá? Quando eu morava sozinho, eu fiz esse teste, né, de o banho ser cronometrado, sendo que dizia 5 minutos, né? Entra, molha um pouco, ensaboa e desliga ali e depois só liga para e dá uma diferença no preço. A minha luz foi bem baixa, mas isso é na época que eu cheguei aqui em Floripa para fazer isso. Com família já não dá para ter essa certeza na precisão do consumo de energia, tá? O que me levou a fazer isso é só para bater o meu recorde de pagar o mínimo possível, né? Vocês vão ver que se tipo tu mal gasta ali, vem uma taxa tipo R$ 10 para te pagar de luz, tá?
Estão dando risada, né? Mas isso aí, quando tu mora sozinho, não tem o que fazer da vida, né? Ainda mais professor de física. Ah, vou ver o que eu consumo. Baita recorde esse. Oh, e esse é o recorde, assim, ó. 5 minutos de banho. É a coisa mais eficiente, tá? Mas vamos lá. Claro, eu morava numa kitnet, né? Não tinha todo o luxo que eu, né? Vamos dizer assim, referente ao que eu tenho agora, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos pensar aqui. O chuveiro elétrico ligado em 220 e é atravessado por uma corrente de 20 amperes. Qual é o preço de um banho de 15 minutos de duração se o custo do quilowatt-hora é de 50 centavos? Olha aqui, ó, já incorporou mais outros elementos. Tá? Nós temos aqui o que ele deu para nós? Nos deu aqui a DDP 220, tá? Que é mais aqui? Deu a corrente 20 amperes, tá? E ele está dando o tempo para nós aqui, que é de 15 minutos. Ó, eu tô tirando os dados para depois a gente ajeitar, né? Transformar o que tem que transformar. E a outra informação que ele nos deu foi o seguinte, que o 1 kWh, né, equivale a 50 centavos, tá? Bom, se eu quero saber o consumo dele, né, e depois o custo, eu vou ter que usar isso aqui, mas primeiro eu vou ter que achar o consumo. O consumo de energia, tu sabe que é potência vezes o tempo. Lembrando que a potência tem que estar em quilowatt, mas nós sabemos a potência? Não sabemos ainda, mas eu tenho esses dados. Aqui vocês vão usar o pio, né? Estão lembrados lá da aula de potência, que é a relação da corrente vezes tensão, tá? Isso, tá? O que tá ali. Às vezes aparece assim para vocês, um V, tá? Gente, é questão de nomenclatura, tá? Tá lá na aula de potência, que eu descrevo essa partezinha, tá? Então, o que que acontece? A potência tu pode descobrir através do consumo de energia pelo tempo ou sabendo a corrente e a tensão. Então, potência igual a 20 vezes 220. Quanto que vai dar a potência aí para nós? Me ajudem. Quanto que vocês vão calcular aí a potência? Vamos ver se o pessoal botou ali. Não, ninguém botou. Tá todo mundo dormindo, né? Aí, perfeito. 4.400 watts, tá? Bom, o que que tu aprendeu recentemente? Que nós temos que passar isso aqui para quilowatt. Então, tu tem que dividir por 1000, tá? 4,4 kW, tá? Isso, confere. Vamos ver se alguém... Isso, perfeito, galera. Tá, ótimo. Agora, nós ajeitamos a nossa potência, tá? Agora vamos seguir trabalhar com o tempo. O tempo, 15 minutos, eu posso dizer que é 1/4 de hora ou 0,25 horas, tá? Concordo comigo? Tem alguma dificuldade aqui, pessoal? Botem ali a sua dúvida que eu vou responder, tá? Então, assim, ó, tu sabe que 30 minutos é 0,5. Então, 15 minutos, né? Vai ser 1/4 de hora. Tu pode trabalhar com fração ou ali com decimal. Ana Clara. Isso, tá ótimo. Tá? Então, nós ajeitamos aqui as informações. Se você quiser trabalhar com 0,25 ou 1/4, tanto faz. Eu deixo a critério de vocês, tá? Vou ver se tem alguma dúvida. Não. Tá.
Vamos lá, então vamos calcular nossa potência. Acho que a maioria aí já está fazendo o cálculo. Deixa eu botar essa nossa equação bonitinha aqui para baixo, que aí a gente faz tranquilamente. Tá? Então eu sei o que? A energia é igual a potência vezes o tempo. Coisa séria. Você vai multiplicar 1/4 vezes, eu vou usar ali a fração, tá, gente? Então, 4,4 vezes 1/4 de hora, tá? Isso vai dar quanto? Vai dar 1,1 kWh. Eu não botei as unidades aqui porque você sabe que quilowatt vezes hora vai dar quilowatt-hora, tá? Então, nós achamos, isso aqui é por mês, pessoal, né? Ou por dia? Porque o que acontece? 15 minutos de banho, vamos supor, vamos supor assim, ó, 15 minutos, que tu tome banho todos os dias aqui de 15 minutos, seja tão preciso e não mate o banho, vai ser, isso aqui vai ser por dia, né? E ele tá pedindo, isso aqui por dia, por 15 minutos, vamos supor, tá? Às vezes tu toma 2 banhos, então não tem como. Perfeito. Vamos lá. Rafaela pergunta. Olha, me senti até um cara na live. Professor, não dava para fazer direto o PIL? Delta E, delta T. Bom, deixa eu ver se eu interpretei certo essa tua pergunta, Rafaela. Pois é, daria, né? Porque na verdade é o que a gente está fazendo aqui. Entendi, Rafaela. Muito bem. Daria, porque se tu igualar do outro lado, tu vai fazer isso. É perfeito, é isso mesmo. Na verdade é o que a gente está fazendo, tá? Eu tive que achar a potência para substituir na equação, mas é isso aí, dá para fazer direto, tá? Como eu estou ensinando vocês, eu estou fazendo passo a passo, tá? Mas a galera já captou. Isso aqui é uma outra maneira de calcular, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não vi nenhuma mãozinha levantada. Então, beleza. Ótimo. Vamos lá. Terminou o terminou aqui a conta? Não, né? Porque eu tenho que achar isso, o custo desse banho, né? Então você vem aqui. Bom, eu sei que o banho de 15 minutos é 1,1 kWh. Quanto que é qual é o valor, o custo disso, tá? E alguém tá com o microfone aí liberado, hein? Garanto tá na cama se rolando todo, não quis sentar e aí, ó. Fala aí, agora me ajudem. Quanto que vai dar isso? Fazendo regrinha de 3, rápida, qual é o valor disso aí? Em pessoal. Para vocês que estão fazendo. Qual é o custo de um banho de 15 minutos com essa potência aqui de chuveiro? Lembrando que esse chuveiro, eu vou botar aqui, 55 centavos. Aí muitos de vocês vão dizer, pô, mas é baratinho. Tá, só que a gente está pegando o chuveiro que duvido que vocês tenham em casa, tá? É o chuveiro mais simplesinho, aquele com 3 posições, que assim, ó, para nós aqui não aquece muito. Pode ser para um ambiente muito que vamos dizer assim, não tenha muito frio, a temperatura não chega a baixar muito. É um chuveiro simples, tá? 4.400 watts é um chuveiro com uma potência muito, não é fraquinha, quer dizer, é fraquinha, tá? Tem chuveiros, como eu até comentei, né? Tem chuveiros aí que é uma discoteca quase, discoteca, coisa de velho, né? Mas tudo bem. O que que acontece? Vocês vão ter chuveiros aí com 11.000, 15.000 watts
de potência. A corrente, só para vocês terem noção, a corrente tem que ser de 60, acima de 40 amperes, né? Do 32 a 60 amperes, dependendo do chuveiro, para esquentar bem, né? Essas duchas. Então, o consumo vai ser maior. Então, pensa, 15 minutos, mas aí tu tem quantas pessoas aí dentro, né? Que moram aí. Aí, então, tu tem que multiplicar isso. Lembrando que a taxa não é mais isso, né? 50 centavos. Tu vai ter uma taxa já maior, de 70. Lembra lá da conta de luz. Se você for na conta de luz da casa de vocês, vocês vão ver que tá quase 70, 80, o 150 kW ali, tá? Certo? Alguma dúvida nessa questão? Galera, ele é muito intuitivo, assim, esse assunto, tá? O assunto é muito tranquilo, intuitivo, tranquilo aí. Vamos lá, Victor Boni. Como vou ouvir minhas musiquinhas no chuveiro se ele não tem potência? Olha aí. Então, o que acontece? Você depende muito assim, ó. Quanto mais coisa tu tem no equipamento, no caso chuveiro com música ou luz aí, maior a potência, maior o consumo que ele vai ter. Por mais que são coisas simples, tá? Mas outra coisa, gente, isso aqui é uma estimativa, tá? A potência de um chuveiro varia. Então, se tu tá tomando no banho no verão, tu sabe que tu não bota bem na posição inverno, na temperatura muito quente, né? E hoje em dia tu tem a ducha eletrônica que tu consegue regular isso melhor, né? A potência. Então, às vezes nem sempre tu vai tomar o mesmo banho de 15 minutos, no mesmo tempo e com a mesma potência. Depende da temperatura. Às vezes tu quer um banho com menor da água, não tão quente, com uma temperatura não tão alta, tá? Certo? Vamos para a última questão para encerrar a nossa aula. E aí a gente fica de boas. Então, olha aqui, galera. Para finalizar a nossa aula, eu vou fazer essa terceira questão. Potenciômetro, exatamente, Elita. A gente vai ter uma aula semana que vem sobre potenciômetro, mas a galera da robótica já viu. O potenciômetro, ele serve para regular potência. Então, tu tem lá no chuveiro o potenciômetro, que ele, tipo, tu vai tomar banho, aí tu vai mexendo ali na ducha eletrônica, regulando justamente o quanto é potência. Na verdade, tu está regulando a corrente elétrica, que a corrente elétrica está associada diretamente à potência, né? Porque quanto maior a corrente, maior a potência, maior a utilização. Vamos lá, para finalizar. A bateria de um automóvel apresenta a seguinte indicação: 12 volts e 60 ampere-hora. Os 4 faróis desse veículo foram deixados acesos. A potência da lâmpada de cada farol é de 60 watts. Quanto tempo depois de acesos a bateria poderá descarregar completamente? Tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Agora tem um outro exercício pegando outro aspecto. Tá? Nós temos aqui uma DDP, 12 volts. Nós temos a carga da bateria. Carga da bateria não é corrente, porque é 60 ampere-hora, tá? E nós temos os faróis, né? Que são 4 faróis, né? A potência da lâmpada de cada farol é de 60 watts. Então, pensa comigo. A potência total vai ser de 60 watts vezes 4 faróis, vezes 4 faróis ali, tá? Então, isso vai dar 240. Deixa eu ver se é o pessoal falou. Tá. Certo? E eu quero descobrir o tempo. O tempo de que esses faróis vão ficar ligados com essa bateria, com essa carga. Tá? Então, o que está vindo à mente de vocês aí? Vamos pensar. O que a gente tem que fazer aí para descobrir? Quanto tempo depois de acesa a bateria poderá descarregar? Então, vamos pensar o seguinte, vamos achar o valor da corrente elétrica.
nós temos aqui a tensão e a potência total. Então, eu posso usar essa equação, π. Tá? Eu tenho a potência, que é 240, a corrente eu quero descobrir, e a tensão, que é 12, certo? Então, por que vezes 4? Tá, Ana Laura, vezes 4 porque temos os 4 faróis, ó, 4 faróis, tá? 4 lâmpadas do veículo, que tem uma potência de 60 watts, tá? Por isso. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou calculando a corrente elétrica, né, do uso desse farol. Tá? Então, isso aqui vai dar o quê? 240 dividido por 12, 20 amperes. Ó, 20 amperes. Mas por quê? Né? Vamos pensar, por que eu tenho que achar a corrente? Eu não poderia ter usado, vamos pensar, eu não poderia ter usado essa equação aqui, ó, por ΔT, porque tem um tempo, eu tenho potência, mas eu não tenho energia consumida, por isso que eu não tenho que usar ela. Ah, mas Josemar, então qual que a gente usa? Bom, vamos pensar, eu tenho carga, eu quero achar o tempo. Então, uma outra equação que nós podemos usar, que na verdade é o que a gente vai usar, é a da corrente elétrica, que é ΔQ, né, por ΔT. Se eu achei a corrente, eu vou usar, eu tenho carga, eu vou usar justamente o tempo aqui. Vou dizer, vou achar o tempo. Então, por isso que essa aqui não serve, por mais que eu tenha a potência, né, já estabelecida, mas eu vou ter duas incógnitas, eu não tenho consumo de energia. Tá? Então, vamos lá para finalizar aqui bonitinho a aula. Usando essa equação, I igual a ΔQ, ou Q, né? Considerando carga constante. Então, quanto que é isso aqui? 20. Eu vou botar aqui, ó, as unidades para você saber que vai cortar. Quanto que vale a carga? Né? 60 ampere hora. E eu vou descobrir o tempo. Então, o tempo vai ser o quê? 60 ampere hora dividido por 20 ampere. Simplifica os ampere. E isso vai dar o quê? Né? 60 dividido por 20, 3 horas. Tá? E a resposta, 3 horas aí. Então, um outro aspecto que eu trabalhei com vocês. Tá? Alguma dúvida sobre essa questão, galera? Não? Tudo certo? Alguma dúvida? Me respondam, gente. Tudo certo. Não? Tá. Então, o que vai ficar aqui para vocês, tá? Tudo certo, ótimo. Para vocês, ó o passarinho do conhecimento. Não sei se aparece para vocês aí, porque às vezes sai travado. Então, o que vocês têm? Desses dois módulos, 81 e 82, como eu falei, 82 é só de exercício, tá? E eu deixei indicado alguns aqui. E a lista no estudos, tá? Então, ela é referente ao quê? A aula sobre potência elétrica e agora essa aula de consumo de energia. Claro que a lista no estudos ela é importante, né? Porque vocês vão ter justamente o registro do que estão fazendo. Eu vou acompanhar, mas façam da apostila, tá? É importante. Novamente, outra coisa, hoje já vai estar ali para vocês o roteiro de estudos para a prova, tá? Para a atividade lá de verificação. Então, o que acontece? O que é esse roteiro de estudo? É como tu fazia antes, Josemar? É uma outra lista? Não, não é uma outra lista. Ela vai ser os módulos que vocês devem estudar, o
que vai cair na prova, tá? E assim, módulo, as aulas ali, que os tópicos vão dizer, né? E o formulário que vocês vão precisar, certo? Tranquilos? Tá? Então, galera, temos ainda o quê? Não temos mais tempo. É isso mesmo. A aula, ela se encerra por aqui, tá? Qualquer dúvida, vão hoje na tutoria, tá?